Imagine o nascimento de uma supernova. Forças comprimidas por séculos se expandem subitamente numa explosão de luz. Há mais de 120 anos, o cinema chegou como uma locomotiva desenfreada, desafiando nossa percepção da arte e do mundo. E, no entanto, naquelas primeiras sessões na sala escura, as sombras dançantes na tela pareciam traduzir as fantasias que não ousam dizer o seu nome, os sonhos familiares para nossos olhos, cansados de verem tanta sacanagem. Bem-vindos ao Cena Muda. Vamos falar sobre o cinema dito primitivo. O primeiro cinema, o cinema mudo, que de mudo nunca teve nada. Desde o início, o cinema foi sonoro. Ele era acompanhado por uma orquestra ou matraqueado de um projetor, ou os sons da audiência, conversas, cochichos, tosses, pigarros, o mascar de um chiclete, o estalar de um beijo. Infelizmente, também o toque de um celular. Não esqueçam de desligarem seus celulares antes do filme. Antes, vamos esclarecer uma coisa. Eu não sou professor nem crítico de cinema. Estes vídeos não são aulas, apenas uma forma que eu tenho de compartilhar o amor que eu sinto pelo cinema mudo com pessoas como você. Se você quiser comentar ou corrigir algo do vídeo, por favor, deixe seu comentário abaixo. E se gostar, dê like no canal e compartilhe com seus amigos. Agora vamos viajar no tempo e no espaço para tentar resgatar aquele primeiro cinema, aquele que nossos avós e bisavós assistiam. Hoje é fácil esquecer o impacto que aquelas imagens em movimento, projetadas numa sala escura, causaram em multidões no mundo todo. No final do século XIX, porém, o cinema teve um efeito parecido com a explosão de uma supernova. Para os historiadores, a vida do cinema mudo tem um começo e um fim. Normalmente, se estabelece o nascimento do cinema em 1895, ano em que os irmãos Lumière fazem a primeira sessão pública de cinema no Grand Café, em Paris. Quanto ao fim do cinema mudo, porém, é mais controverso. Um ano importante é 1927, ano em que é lançado O Cantor de Jazz, o primeiro filme lançado comercialmente com o som sincronizado com a imagem. Wonderful pals are always hard to find. Mas, como tudo na vida, as coisas são mais complicadas do que parecem. O cinema não apareceu magicamente na França em 1895. Houve uma série de descobertas científicas anteriores que possibilitaram os irmãos Lumière chegarem à invenção do cinematógrafo. O grande público também já estava acostumado com o teatro e a fotografia, duas artes importantes para o desenvolvimento do cinema. Da mesma forma, o cinema mudo não desapareceu de uma hora para outra em 1927. Filmes mudos, por exemplo, continuaram a ser produzidos na China, no Japão e no Brasil. Grandes diretores do cinema mudo, como Alfred Hitchcock, Charlie Chaplin e Humberto Mauro, também continuaram a influenciar os filmes sonoros. Inclusive, mais recentemente, temos vários exemplos de diretores que reconhecem a importância do cinema mudo como a base narrativa para a arte atual. Um bom exemplo é o francês O Artista, de 2011, um filme preto e branco e parcialmente mudo que chegou a vencer o Oscar de melhor filme. Uma coisa que é importante lembrar é que, hoje em dia, muitos filmes mudos são considerados perdidos. A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, um dos maiores arquivos cinematográficos do mundo, estima que 75% dos filmes mudos produzidos nos Estados Unidos não existem mais. No Brasil, essa cifra é ainda maior. Estima-se que até 93% dos filmes produzidos no país até 1930 virou fumaça. Vamos começar em 1895. Trata-se de uma época de grandes transformações. Começam a aparecer o automóvel, a luz elétrica, o rádio e o telégrafo. As cidades se modernizam. Ondas de imigração da Europa e da Ásia para as Américas mudam a cara das sociedades urbanas. No Brasil, a escravidão foi abolida e proclamou-se a República há menos de uma década. Culturalmente falando, o Ocidente vive a chamada Belle Époque, um período de riqueza e experimentalismo cultural, cujo centro era a França. Ao mesmo tempo, as condições de vida da maior parte das sociedades continuavam péssimas, com longas jornadas de trabalho e epidemias. Além de comida e moradia, as massas demandavam formas novas de entretenimento, como a opereta e o teatro de variedades.
O cinema logo se estabeleceria como uma atração popular. Depois de tentativas em vários países, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière são os primeiros que conseguem construir um aparelho confiável, o cinematógrafo, capaz de filmar, revelar e projetar filmes curtos em película. O invento foi um sucesso e a dupla exporta o aparelho para vários países, além de treinar operadores para geringonça. Ao mesmo tempo, outro francês que estava na primeira sessão de cinema no Grand Café ficou maravilhado com o cinematógrafo e começa a usá-lo em filmes cheios de criatividade e trucagens. O nome desse pioneiro era Georges Méliès. Ao mesmo tempo, diversos inventores registram suas próprias patentes de cinematógrafos nos Estados Unidos e em outros países. O cinema se alastra pelo mundo. Thomas Edison, já famoso por inventar a lâmpada elétrica e o fonógrafo, fez experimentos com o cinema antes dos Lumière. Sua invenção, o kinetoscópio, projetava vários pequenos filmes individualmente. Edison acreditava que, dessa forma, teria mais lucros do que com as audiências públicas. Ele também fez experimentos com a sincronização entre imagem e som, já provando que nunca foi a intenção de seus inventores de que o cinema fosse estritamente mudo. Porém, o formato de sessões individuais de filmes, que duravam apenas alguns segundos, acabou não pegando. Hoje em dia, os direitos autorais de uma invenção são uma coisa relativamente respeitada, mas no final do século XIX, a coisa era bem mais bagunçada. Assim que Edison e os irmãos Lumière botaram seus inventos no mercado, começaram a aparecer patentes piratas. Os filmes de Georges Méliès, em especial A Viagem à Lua, de 1904, também foram pirateados à exaustão, inclusive por Edison, e exibidos sem permissão de seu criador. As imagens em movimento eram uma novidade absoluta para o público, e todo mundo queria tirar uma casquinha. A partir de 1905, estúdios e salas de cinema começaram a pipocar na França, nos Estados Unidos e no Reino Unido, produzindo uma infinidade de curtas-metragens. O cinema, que começou como uma diversão de feira, começou a se industrializar. Nos Estados Unidos, o número de salas explodiu de 10 em 1905 para 10.000 salas em 1909. Cada sala cobrava uma entrada barata de 5 centavos, ou uma moeda de 1 níquel, dando origem ao nome Nickelodeon que essas salas tiveram. O público principal era a classe trabalhadora, que pagava para ver curtas sobre uma infinidade de temas, como comédia, fatos históricos encenados e aventuras, como o faroeste. Mas parte da classe burguesa também se sentia atraída pela novidade e começou a lotar auditórios construídos especificamente para sessões de cinema. Naturalmente, um negócio tão lucrativo não podia ficar na mão de alguns pioneiros e aventureiros. Méliès, por exemplo, era um ótimo artista, mas um péssimo homem de negócios, e acabou morrendo na pobreza. Aos poucos, os estúdios começaram a se organizar em torno do negócio do cinema. O primeiro grande estúdio na França, a Gaumont, fez uma fortuna com seriados de aventuras, como Fantomas, de 1913, e Os Vampiros, de 1915, ambos dirigidos por Louis Feuillade. É bom lembrar que trabalhou na Gaumont aquela que é considerada a primeira mulher cineasta do mundo, Alice Guy, pioneira que, ainda em 1896, dirigiu a fantasia A Fada dos Repolhos. Outro estúdio francês, a Pathé, chegou a dominar o mercado cinematográfico na primeira década do cinema. A Pathé tentou dominar toda a cadeia cinematográfica, desde a venda de filmadoras e películas, passando pela produção e distribuição de filmes, até o setor de salas de exibição. A Pathé foi a companhia que inventou o cinejornal, pequenos documentários que eram exibidos antes dos filmes. Vamos dar uma olhada na Inglaterra. Lá, o pioneiro James Williamson produziu Ataque à Missão Chinesa, que mostrou, pela primeira vez, um filme narrativo com cortes sucessivos, como uma espécie de plano e contraplano. Em O Grande Gole, a própria câmera é engolida pelo ator. Também vale lembrar de Cecil Hepworth,
cineasta que filmou a primeira versão de Alice no País das Maravilhas, em 1903. Dois anos depois, Hepworth lançou Salvo por Rover, o primeiro de muitos filmes a ter um cachorro-herói como protagonista. Aos poucos, a linguagem do cinema vai se desenvolvendo, deixando de ser apenas uma brincadeira ótica para se tornar uma arte narrativa. Nos Estados Unidos, Thomas Edison usou as patentes que tinha sobre o kinetoscópio para criar um monopólio sobre a produção e distribuição de filmes. O estúdio de Edison chegou a produzir cerca de 1.200 filmes, dentre eles a primeira versão de Frankenstein, em 1910. A indústria americana se localizou primeiro em Nova York, mas alguns estúdios também se estabeleceram na Flórida, antes de se mudarem para o sul da Califórnia, onde havia paisagens adequadas para fitas de faroeste e terra barata para estúdios grandes. Foi o começo de Hollywood e da poderosa indústria cinematográfica norte-americana. Mas sempre é bom lembrar que outros países também produziam cinema. Na Itália, Dinamarca, Suécia e Alemanha, estúdios começaram a produzir seus próprios filmes, com muito sucesso. Na Itália, por exemplo, Giovanni Pastrone lançou em 1912 um dos primeiros épicos do cinema, Cabiria, com 2 horas e meia de duração. Um feito para uma época em que a maioria dos filmes costumava durar 15 minutos. Na Dinamarca, o estúdio Nordisk Film foi fundado em 1906, fazendo filmes sofisticados como O Tráfico de Escravas Brancas, dirigido por August Blom em 1910. Na Suécia, o maior diretor de cinema mudo foi Victor Sjöström, conhecido pelo filme sobrenatural A Carruagem Fantasma, de 1921. Além de diretor e ator, Sjöström foi um dos mentores de Ingmar Bergman, que o dirigiu em 1953 em Morangos Silvestres. Os países europeus haviam mostrado mais dinamismo e inovação do que os Estados Unidos nos primeiros 20 anos do cinema. A Primeira Guerra Mundial ia mudar isso. O conflito, que durou de 1914 a 1918, desorganizou toda a indústria europeia. Muitos diretores, atores e técnicos foram convocados e acabaram morrendo no conflito. As economias da França, Alemanha e Reino Unido foram realocadas para o esforço de guerra e a produção de filmes caiu drasticamente. Em seu lugar, o cinema norte-americano surgiu com força e acabou dominando o mercado mundial depois de 1918. Como para simbolizar esse novo estado das coisas, em 1915 os Estados Unidos lançaram a que é considerada a primeira obra-prima do cinema, O Nascimento de uma Nação. Dirigido por Douglas Wark Griffith, o filme tinha 3 horas de duração e era o mais longo produzido até então. O filme foi um sucesso estrondoso de público e crítica, ajudando a consolidar o prestígio do cinema como uma arte e não apenas como uma diversão de feira. Tecnicamente, o filme é incrível, reunindo todas as técnicas que o cinema havia produzido até então. O corte dentro da cena, com diferentes planos, o travelling, os fades e a ação paralela. Infelizmente, o roteiro glorificava a organização racista Ku Klux Klan, o que o torna bastante controverso até hoje. Eu, pessoalmente, gosto mais de Intolerância, que Griffith lançou apenas 2 anos depois, em 1916, e que é um épico ainda maior que O Nascimento de uma Nação, com um roteiro dividido em 4 períodos de tempo diferentes e cenas com centenas de figurantes.